bom dia. São 6 horas e 1 minutinho. O programa A Notícia de Frente começando agora. Nesta segunda-feira, temos inúmeros assuntos políticos. Vamos falar da terceira via, uma possível quebra da polarização entre Bolsonaro e Lula. Vamos falar também da Operação Capstrum. Pode ter pente fino na folha de pagamento da saúde da capital. E também tem denúncia de sindicato em relação ao Prêmio Saúde. Tudo isso e muito mais agora aqui nessa discussão com essa bancada maravilhosa. Bom dia, professor Haroldo Arruda. Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia, jornalista Kleber Lima. Bom dia você que nos acompanha bem cedinho no programa Notícia de Frente. Uma semana abençoada e iluminada a todos. Que assim seja. Bom dia para você, Kleber Lima. Segunda-feira, dia 25 de outubro, começando agora. Quente, quente, hein? Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia, Haroldo Arruda. Bom dia a você que nos honra com a sua qualificada audiência. Bom dia, mundo. Eu não vou deixar morrer comigo. Por favor, Kleber Lima, vamos na onda, porque aqui estamos elevados já. Bom dia, boa semana. Semana abençoada para todos. Só imperativo, né? Olha só, imperatividade aqui passou longe, né? Só que não, é isso mesmo, né, Kleber Lima? Sabe o que acontece, penso eu? Você já sentiu que o programa tá quente hoje e aí acaba deixando a gente acelerado, Kleber? Não dá para ser diferente, dá o calor da informação. Acordar a semana. Você que gosta de balançar aí segunda-feira para você despertar aí da cama, ficar ligadinho aqui no 10. Você que gosta de filme, assiste muito mais filme que eu. Qual que é aquele filme daquele rapaz que toca aquela música? Ah, feel good. Ele pula da cama de uma vez, dá um tapa no negócio assim, já sai dançando, brincando. Mas é um filmaço aquele negócio. Mas é isso. É isso aí, a deixa já para você aí, olha, se continuar na cama, se não pulou aqui como o professor disse, não tem problema, é só ligar aí no 10, ficar ouvindo, assistindo a gente. Agora, tem muitos que não podem ficar na cama não, viu, professor? Tem que levantar já, Kleber, fazer o café e ir para o trabalho. Aí se você vai para o trânsito, também não vai perder o programa. É só colocar lá no Facebook da TV Vila Real e vai ouvindo a gente. Claro, e tem uns que não estão dormindo há pelo menos uma semana por conta de várias operações aí, só no Rivotril. Insônia total, professor. Insônia perda total. De sono. Com certeza. Tem muita gente aí que tá... Só tá ácido, hein? Não, mas é verdade, né? É verdade, né? Você tem que ter consciência tranquila para dormir bem, não é verdade? Professor, eu espero que assim seja, viu? Porque a impressão que eu tenho muitas vezes é que, as pessoas já não estão mais nem aí, já banalizou. Banalizou, Kleber Lima? Algumas coisas sim, e em certo sentido sim também, mas tem um ditado oriental que fala assim, que ninguém engana todos por todo tempo, né? Então a gente precisa lembrar que uma hora a realidade vence, né? Nada fica oculto para sempre. Não, nada. A casa cai. O ditado correto é assim, você pode enganar todos por algum tempo, alguns por todo tempo, mas nunca todos por todo tempo, né? Uma hora as pessoas despertam e um gurizinho que não está na onda aponta, o rei está nu. E aí todo mundo acorda. Tá certo. Olha, eu costumo dizer o seguinte, um dia a casa cai, né? Bom, vamos lá. Falando em casa, né? Você que vai sair de casa daqui a pouquinho, precisa saber como é que está aí a movimentação do trânsito. Vamos diretamente então para as principais avenidas daqui de Cuiabá, nesta segunda-feira, dia 25 de outubro. Olha lá, um clima mais cinzento, um frescor, chuva, pancada de chuva, granizo, ventania. Pelo menos assim foi o final de semana. E a gente percebe pelas imagens aí do trânsito que o clima vai ser ameno, tem previsão de chuva. Olha quanto verde lá, professor Kleber Lima. Que beleza, né? Que diferença de cenário. Tá lindo, tá gostoso. Tudo verdinho, aquele ventinho molhadinho. fresco, é bom demais. Mas tem algumas regiões que já começaram a sentir, né, a força da chuva. Sempre é assim, todo ano, né? Bom, fomos agora diretamente ali para a Avenida Fernando Correia da Costa. E eu confesso, hein, olha, o movimento ali já está mais encorpado. Tá. Confere, professor? Sim. Bem cedinho. Bem cedinho, pois 6 horas geralmente não é assim. E 5 minutos já tem aí o movimento nos dois sentidos da pista da Avenida Fernando Correia da Costa. Ali entre os postes, né? Porque o que a gente consegue ver depois do poste. Exatamente, muita poluição ali, isso? né? Nossa. Uma poluição terrível. Ali era para ser um cartão postal. Que pena que não é, cidade, né? A entrada da cidade, um ponto histórico, Cochipó da Ponte. Quanta história tem no Cochipó. Até ali, mais ou menos, me parece que é rodovia federal. Sabia disso? Sim. Né?
Na No verdade, caso da 364? até a saída no Trevo do Lagarto, né? Jurisdição Jurisdição do DENIT, federal. porque Do ela ali DENIT, conflui né? 364? a 364, a 163, a 158 e mais uma, são 5 rodovias. Rodovias. Olha, o pessoal aí... 070. Mas por exemplo, essa jurisdição federal que adentra a cidade, né? Como é que faz com relação a questões de benfeitorias, né? A população por conta... Tem todo um condicionamento para isso. Você vai lembrar aqui que quando a gente começou a anunciar essa obra de recuperação da trincheira do Jurumirim, uma das explicações que o secretário Marcelo Oliveira deu, o Marcelo Padeiro, era que o governo não tinha conseguido entregar a obra para o DENIT até então, porque ele não aceitou. A obra estava com defeito. Mas ali é jurisdição federal, ali naquele pedacinho ali? É a Miguel Sutil inteira, porque era o caminho, né? Ou você pega a alça lá da Imigrantes, ou entrava ali, Fernando Correia, Miguel Sutil, Avenida da FEB, até chegar lá ou Mário Andreado, até chegar no Trevo do Lagarto. Perfeito. Vamos para E os radares, mais um detalhe, os radares eletrônicos que tinham na Miguel Sutil foram desativados por causa disso, porque não tinha autorização do DENIT. Vai gerar imposto vai gerar multa para quem, né? É porque aquele negócio, a casa é minha, você até pode pôr, mas você tem que vir aqui, pedir licença, verificar, né? Não tem essa situação. E essa semana até me chamou a atenção isso, que o senador Fávaro destinou uma emenda para a construção de mais um viaduto na Miguel Sutil. Opa, daqui a pouquinho você fala Só isso, que o Kleber. convênio, Luciana, não é com a Prefeitura de Cuiabá, é com o governo do Estado. É com o governo do E agora? Eu fiquei pensando nisso. Não, o governo vai fazer. Poderia ser com a Prefeitura. Ótimo, quem ganha é a sociedade, independente da fonte. Vamos aí para a última imagem, então, do trânsito na Avenida Palmiro Paz de Barros com a Fernando Correia da Costa. Agora, Cláudia, explica para a gente essa questão em relação ao governo do Estado, então. Já tem previsão? Ele anunciou outro dia que já destinou o recurso, alguns milhões de emenda dele. Mas eu não sei quando que vai começar a obra, né? E onde vai ser isso? Na Miguel Sutil, ali próximo da trincheira Jurumirim. Tá. Só para a gente entender aqui, né? Quando você disse que é o trecho que pertence ao governo federal, porque a Miguel Sutil, ela tem radares até um pouco depois do ciclo militar, confere, é isso? Pois tem um radar ali. Será que é essa? Tem um radar na Miguel Sutil, Kleber, bem aqui na região do Concil. Aí depois do ciclo próximo militar, da rodoviária. Isso. Aí depois do ciclo militar tem ali perto da trincheira daquele bairro do Santa Isabel. Ali ainda tem também radar. Do círculo militar, né? Ali perto já do Verdão tem Isso, também. ali também tem um. O que tinha aqui próximo da Fernando Correia, em frente a um restaurante famoso ali, foi retirado. Que foi o primeiro, na verdade, né? Era o primeiro que tinha. Aí eu não sei qual o processo de credenciamento, né? Mas ele tem esse problema aí. Perto da rede atacadista, isso, atacarejo ali. Ali eu me lembro que a prefeitura, ela emitiu uma nota, ali havia muita destruição dos radares. Aquele ponto ali é de muita velocidade mesmo, Kleber. Eu me lembro a época em que havia muitos acidentes ali naquele local, né, diante da velocidade que os motoristas alcançavam ali naquele trecho, e várias vezes houve dano aos radares ali. O vereador Dilemário uma vez chegou a entrar com uma ação para tirar aquele radar e a Justiça Federal negou, né? Mas depois teve um problema com o DENIT. Esse problema de jurisdição até ajustar, né? Aí ajusta e resolve. Significa que não possa fazer. Significa que precisa ir lá no DENIT licenciar. Perfeito. Bom, gente, vamos de saúde, então, daqui da capital, porque tem uma operação em Acapistrum. O Ministério Público, através do NACO, já começou a fase de oitivas, já ouviu o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, a primeira-dama também, inclusive até o chefe de gabinete que estava preso. Já não está mais detido, mas vai receber a tornozeleira eletrônica. E agora os depoimentos estão acontecendo, novas denúncias vêm surgindo e nós vamos falar nesse momento, importante a gente entender um posicionamento, uma declaração do ex-secretário de Saúde, Ruark Douglas, porque ao NACO, professor, ele disse o seguinte: olha, se todos os servidores viessem trabalhar
da Saúde, não haveria espaço aqui na secretaria, dizendo o seguinte também: se não houvesse esse percentual a mais lá, também não faria falta professor. Ou seja, uma conta cara, uma despesa pesada com a folha de pagamento em uma pasta tão delicada, e o ex-secretário disse o seguinte: olha, não faria falta. E o mais delicado em tudo isso não é só a questão das contratações. Inclusive, nós tocamos nesse assunto na semana passada, e que me chamou a atenção e vem deixando a sociedade bastante estarrecida, é o fato de nós termos um contingente de contratações temporárias mas muito acima de pessoas do número de funcionários, por exemplo, do Poder Judiciário, que tem 79 comarcas e tem praticamente a metade do que foi contratado durante um período aí pequeno, né, na Secretaria, como temporários na Secretaria de Saúde. E o outro ponto bastante polêmico e sensível nisso tudo é a questão do Prêmio Saúde, né? Esse Prêmio Saúde completamente desmedido, em que muitos funcionários que há anos são concursados recebiam o mínimo, e muitos temporários, muitas vezes, recebiam pelo teto, com um aumento de 234%, 235% em cima do valor do que eles recebiam. Vou lhe dar um exemplo que foi noticiado no final de semana. A própria esposa do deputado Barranco, né, que foi contratada como coordenadora da ala de odontologia, né, um salário de R$ 1.600, teve um acréscimo, segundo as informações nos jornais, aí, nos sites, de mais de 235% no seu salário, né, com o Prêmio Saúde, recebendo um Prêmio Saúde de mais de R$ 5.000. Quer dizer, uma distorção gigantesca. E não foi o único caso, existem outros casos. Existem desvios, inclusive, de dinheiro público, né, sendo utilizado em outras pastas, em outras áreas, não especificamente na Secretaria de Saúde. Então é um escândalo, pelo menos o NACO está desvelando isso a conta-gotas à sociedade. É muito importante, né, que o prefeito Emanuel Pinheiro, a Márcia Pinheiro e o chefe de gabinete, o Neto, que está de tornozeleira eletrônica, possa, né, juntamente com o senhor advogado Fayad, provar realmente a inocência frente a uma situação de denúncias graves, né, que trouxe, sem dúvida alguma, dano à sociedade. Até porque a ex-secretária deixou bem claro que essas contratações de pessoas não qualificadas à área da saúde acabou matando muita gente durante a pandemia. Obrigada, professor. Olha só, Kleber Lima, daqui a pouquinho nós vamos ter uma participação ao vivo do repórter Daniel Santos, justamente com o sindicato, porque essa denúncia que o professor acabou de citar, o fato de que o Prêmio Saúde era pago para servidores que não estavam também ligados à Secretaria de Saúde, mas sim a outras secretarias. Daqui a pouquinho essa informação, quem vai trazer para a gente aí com todos os detalhes é o repórter Daniel Santos. E aí eu queria ver contigo, Kleber, um fato que chamou a atenção também em relação a esse tema, foi uma declaração do advogado Francisco Fayad. Ele chegou a declarar nesse final de semana que causa estranheza o fato de que nem mesmo o ex-secretário Buarque e nem mesmo a ex-secretária Elisete denunciaram essas contratações. Agora parece um alinhamento dos dois ex-secretários em relação a essas denúncias, e disse mais, viu? Por que eles não pediram demissão? Por que o prefeito teve que demitir? Mas essa foi a situação, Elisete não pediu para ser exonerada. Você conseguiu entender ou trazer alguns elementos em relação à postura do advogado Kleber Lima em relação a isso? Não, eu não acompanhei esse caso. O que eu acompanhei no fim de semana foi um anúncio feito, na verdade a revelação de uma decisão já tomada pelo prefeito em exercício, o José Roberto Estopa, que mandou fazer uma auditoria, foi até um furo lá do IPR Notícias no domingo, fazer uma auditoria nas folhas de pagamento da Secretaria de Saúde e do Cuiabá Prev. Ele vai começar por aí. Fazer um pente fino, né, detalhado, para ver o que está certo, o que não está. E aí, isso eu acho que é mais efetivo nesse momento. Porque nós estamos aqui já rodeando o topo, falando mais do mesmo, né? A novidade é o que será feito a partir de agora. O que será feito em relação ao que foi levantado.
Tem que depurar isso, o que é certo, o que não é, corrigir e a gente poder avançar, né? Tá certo, olha só, então a gente começou falando aqui da declaração do ex-secretário Buarque sobre o fato de que se todos os servidores fossem trabalhar nem haveria espaço físico para abrigá-los. Vamos ouvir então diretamente dele, de quem denunciou esta situação. Roda aí a declaração então do ex-secretário Buarque Douglas. Não tinha dinheiro na secretaria, a secretaria não conseguia cobrir os custos com o dinheiro de orçamento presente lá, e que isso poderia viabilizar, né? Eu dizia nas reuniões para o prefeito que se a gente mandasse lá de 20% a 30% do pessoal contratado embora, ninguém ia sentir falta em lugar nenhum, nem ia achar que esse pessoal existiu lá, né? Era a proposta que a gente tinha. Desde a primeira vez, a gente teve frustrado isso. E assim, claro, isso foi claro, foi dito bem claro, para que a gente já entendesse que o próprio prefeito, o Emanuel, disse: isso é um canhão político, né? Então, ficou claro para a gente que a questão de pessoal era algo que a gente não ia ter gestão, né? Essa gestão ela ficou muito presa na Secretaria de Governo, juntamente ao gabinete do prefeito. Que no pessoal, isso era um canhão político, que ele ia utilizar isso via Secretaria de Governo, né? Então, que ele ia utilizar o pessoal, o entendimento da secretaria para manter politicamente a sustentação dele, tanto na Câmara aí, ou como em outros espaços aí da parte política da secretaria, da prefeitura como um todo. A sede, quantas vezes nós brincamos com isso lá, né? Se todos os funcionários que estavam no sistema, lotado na sede, viesse ao mesmo tempo ao trabalho, não ia caber, né? Não tinha lugar para eles ficarem. Então, o número, com certeza, ele estava acima aí da necessidade. Bom, nós acabamos de ouvir, então, o que o ex-secretário Buarque Douglas disse em depoimento ao NACO, afirmando, de fato, que ele sempre teve o interesse de estar demitindo o excesso de funcionários na pasta e, se eles fossem trabalhar, não haveria espaço para isso. E aí, professor Haroldo, em relação a isso que o próprio ex-secretário diz, o advogado Francisco Fayad, vou até abrir aspas aqui, viu? Olha só o que ele diz, é um destaque, inclusive, do portal Gazeta Digital. Olha só, abre aspas, hein? Gozado que, tomando conhecimento, entre aspas, de algumas irregularidades, nenhum dos dois, tá entre parênteses aí, denunciou o prefeito por estas irregularidades. Nenhum pediu exoneração. Foram exonerados pelo prefeito municipal, disse. Olha só, vamos relembrar aqui, tudo bem que o advogado vai seguir uma estratégia, mas, professor, essa declaração aqui causa estranheza, porque não foi exatamente assim que aconteceu, ou não? O que acontece é assim, o advogado, ele precisa construir a sua tese, né, com algumas premissas. Essas premissas podem ser falsas ou não. Tanto é que existem os sofistas, existem os paralogismos, que aí você já tem uma intenção de provocar um raciocínio contrário. E tem uma declaração por parte do Fayad que me chamou bastante atenção, né? Ele é um advogado experiente, um advogado inteligente, e ele disse o seguinte na declaração dele: a responsabilidade de contratação não é do prefeito, nunca foi do prefeito. A responsabilidade de contratação é do secretário. Quando ele se coloca dessa forma, ele entra em confronto direto com o NACO, direto com o Ministério Público, nas argumentações do Ministério Público. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: o Ministério Público está mentindo. O Ministério Público diz completamente ao contrário, diz que tanto o prefeito quanto a própria Márcia Pinheiro, por meio de bilhetinhos, tinham ciência, né? Esse é o termo que inclusive utilizam, ciência de
todas as contratações na Secretaria de Saúde. Então eu acho que esse ponto é um ponto de enfrentamento entre ambas as teses, tanto do advogado quanto do Ministério Público, que precisa ser avaliado. Alguém está mentindo nisso ou está criando uma situação, tá, para seu próprio interesse, né? Para que realmente possa inverter, né? Criar, né, situações que necessariamente não são verdadeiras. Né? Então a gente precisa analisar nesse ponto, que eu acho que é bastante importante, e eu acho que essas construções feitas pelo Fayad daqui para frente serão exatamente nesse sentido, de isentar completamente tanto a Márcia, quanto o prefeito, quanto o Neto, tá, de uma responsabilidade de contratação, o que o Ministério Público já deixou bastante claro, pelo menos até onde eu tive acesso de leitura, e que eles tinham ciência disso, e isso é grave. Tá certo, professor. Olha, e agora eu vou chamar o nosso repórter Daniel Santos, porque ao vivo ele vai trazer todos os detalhes de uma denúncia muito importante em relação a todos esses fatos, em relação à Secretaria de Saúde. Daniel, conta pra gente. A denúncia do sindicato praticamente diz o seguinte: o Prêmio Saúde era pago para quem nem mesmo pertencia à área da saúde em Cuiabá. É isso mesmo? A notícia agora em suas mãos, Daniel. Incluindo a comunicação. Acredite, até a comunicação tinha gente recebendo Prêmio Saúde. Bom dia, Luciana. Bom dia para a bancada, bom dia para quem nos acompanha em todo o Estadão de Mato Grosso. Pois bem, essas informações, essa lista com pessoas de outras secretarias, pessoas que nem deveriam estar ocupando determinados cargos, né, mas que estavam ali em nome da Secretaria Municipal de Saúde. Essa lista, ela foi entregue diretamente ao Ministério Público, entregue também ao Tribunal de Contas e por aí vai. Mas por que essa lista não foi entregue antes? Foi uma das perguntas que eu fiz aqui para o Adeildo Lúcio, ele que preside o sindicato, né, dos médicos, o Sindimed aqui na capital. Pois bem, ele disse que a questão de interferência política, como o sindicato não segue nem para A e nem para B, imagine só soltar uma lista dessa durante o período eleitoral. O sindicato estaria, na avaliação de vocês, interferindo diretamente no curso das eleições, já que tivemos uma eleição muito disputada, muito acirrada aqui em Cuiabá. Foi esse o entendimento do Sindimed em outubro do ano passado? Bom dia, Adeildo. Bom dia. Nós recebemos essa lista durante o período pleito eleitoral passado, né? E aí nós a diretoria resolveu não divulgar para não interferir. Aí iria acabar falando isso é política. Então nós esperamos a eleição passar e encaminhamos essa lista para o Tribunal de Contas e para o Ministério Público, para que eles tomassem as devidas providências. Não sei se essa lista gerou parte dos problemas apontados na administração do Emanuel, mas nós fizemos isso o ano passado, após as eleições. Saúde vem desde a época do Roberto França, né? Já é algo bem antigo aqui na administração pública em Cuiabá. O que está sendo questionado aqui não é se é constitucional ou não, se é legal ou não. Até porque os órgãos de controle apontaram que o Prêmio Saúde, ele é legal. Sim. O que se questiona é a forma com que acontece essa distribuição. Prêmio Saúde colocado como moeda de troca. Quais foram os apontamentos realizados pelo sindicato? O que vocês mais enxergaram de situações absurdas nessa distribuição do prêmio? Então, o próprio tribunal, antes disso, antes da pandemia, já tinha apontado essas irregularidades, como cargos de confiança, cargos comissionados recebendo prêmio. Esse Prêmio Saúde ele é legal, ele tem lei garantindo, mas a distribuição dele virou realmente uma farra. O tribunal já suspendeu esse prêmio antes e deu um prazo para a prefeitura para regulamentar. Em vez da prefeitura regulamentar, ela piorou mais a situação, distribuindo para profissionais de outras secretarias. Na verdade, Prêmio Saúde é para o trabalhador que está na ponta, né, lá para que estimule esse trabalhador. Inclusive, ele deveria ser feito para aqueles que realmente desempenham melhor ainda a função. O objetivo do sindicato, e isso já tem projeto na prefeitura há 3 anos, é incorporar esse plano de saúde no salário base do médico. Essa é a ideia.
E o Prêmio Saúde, esse Prêmio Saúde, na verdade, outras categorias na saúde já foram incorporados, mas os médicos, o plano que inclusive na época da secretária Elisete, nós elaboramos juntos e temos a aprovação da gestão, o prefeito Emanuel Pinheiro Barrou. Só para a gente deixar bem claro, quem deve receber o Prêmio Saúde segundo o Sindmed? Profissionais de saúde que estejam atuando na ponta. E quais são esses profissionais? Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, que estão no pronto-socorro, que estão nas UPAs, que estão nas UTIs. Esses profissionais é que devem receber o Prêmio Saúde pela sua atividade, né, na ponta, lá no extremo. Unidades básicas de saúde, que são as equipes de saúde da família, esses profissionais que devem receber. Os profissionais de outras secretarias, profissionais que estão na sede, não faz sentido nenhum estar recebendo o Prêmio Saúde. Agora, em relação ao... Só tira essa dúvida pra gente. É o antigo pronto-socorro ou é o Hospital Municipal aqui de Cuiabá que vocês constataram algumas irregularidades em pagamentos dos profissionais que estão atuando, entre eles os médicos? Aí já é uma questão bastante diferente, onde não tem profissional concursado nem contratado no HMC. Eles lotearam para firmas, né? E a Polícia Federal já teve no HMC. Nós temos agora problemas, hoje inclusive, de atraso de firmas para profissionais do Hospital da Covid. Os médicos da UTI estão sem receber há mais de 5 meses e nós vamos hoje avaliar essa situação. Peraí, o negócio é grave, a denúncia ela é grave. Se já não bastassem toda a farra, segundo o Ministério Público, estava sendo realizada com esses prêmios saúde no âmbito da Secretaria Municipal aqui de Cuiabá, nós temos essa outra questão de profissionais que trabalham na UTI. São só médicos ou entram os enfermeiros também? Os médicos e todos os profissionais que trabalham na UTI, que dependem de firma para receber, estão com seus salários atrasados. Terceirizados, é isso? Terceirizados. Quarteirizados, na verdade, né? Que passa para uma firma e aí depois a firma contrata outra firma, que aí obriga o médico a ser sócio ou contratar ou abrir uma firma. Normalmente o médico tem uma PJ e aí a gente não tem CPF nessa história, só CNPJ. Isso no hospital de Covid, somente ali? Hospital de Covid, policlínicas, UPAs, no São Benedito e no HMC principalmente. Você tem informação de quantos meses de salário atrasado? Eu fui informado 5 meses, hoje eu vou me apurar mais, nós vamos com a assessoria jurídica avaliar essa situação mais de perto. A partir de que horário você terá essas informações mais precisas? Depois das 16 horas, certamente. Luciana, pessoal da bancada, quanto mais mexe, mais aparece. Daniel, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, acho que você ainda está me ouvindo. É o seguinte, diante dessa denúncia grave aí da falta de pagamento desses profissionais da saúde, eu gostaria muito de saber se nesse momento o Sindmed já teve algum tipo de resposta da Prefeitura. Por que os médicos não receberam? A Prefeitura não estaria fazendo um repasse para a empresa que terceiriza esses profissionais? Existem já uma investigação do Sindmed, ele foi em busca dessa resposta, porque se é terceirizado, a responsabilidade de pagamento da empresa, mesmo que a Prefeitura não tenha efetuado o repasse. Ele tem a informação do motivo desse não pagamento? Essa informação a gente tem já de bastidor, Luciana, que dá conta de que acontece algo semelhante ao que ocorre numa outra área essencial aqui de Cuiabá, que é o serviço de limpeza, e que no começo do ano tivemos problemas sérios, em que a Prefeitura tinha feito um repasse para a empresa, mas a empresa não havia feito o pagamento dos servidores, né, dos contratados. E na saúde, pelas informações que a gente tem de bastidores, a Prefeitura teria feito repasse a essas empresas e as empresas não estariam honrando com os pagamentos dos contratados. Vou fazer a pergunta aqui para quem está à frente do sindicato observando essa situação. Confirma essa história de que a Prefeitura, ela pagou essas empresas, ela tem mantido os repasses, mas o problema tem sido entre as gestões das empresas e os profissionais contratados? Quando a gente vai na empresa, a empresa diz que a Prefeitura não pagou. Quando a gente vai na Prefeitura, ela diz que pagou.
A questão é que a prefeitura tem 90 dias para pagar, isso é por lei. Aí as empresas não pagam ao profissional esses 90 dias, ela atrasa os 90 dias. Quando a prefeitura atrasa mais tempo, então esses colegas ficam sem receber mais tempo. Agora, hoje nós vamos saber se é a prefeitura que não repassou ou se a prefeitura repassou para essa firma e ela não está repassando para os médicos. O que acontece aqui em Cuiabá acontece em outras cidades também, inclusive com essa mesma empresa. Então nós vamos hoje levantar esses dados, vamos hoje obter melhores informações, porque cada hora um fala uma coisa. O que fazer? Quais são os caminhos para a gente diminuir essas situações, para a gente acabar com o problema de vez, na opinião do Sindmed? Concurso público. Concurso público, o médico ele tem estabilidade, o enfermeiro, outros profissionais de saúde. Sem o concurso público, ele fica quietinho, ele não denuncia más condições de trabalho. Ele participa daquilo e fica quieto e se omite. Então, o concurso público é a forma que a Constituição diz que para ingressar no serviço público teria que o gestor está fazendo. Então, nós temos aí um ataque, que é um termo de ajuste de conduta, com o Ministério Público, Prefeitura e Sindicato, que nós teríamos concurso. E o prefeito não cumpriu ataque, e esse é mais um dos motivos por ele ter sido afastado. Não é só um, são vários motivos. Para a gente deixar muito claro, essa questão do que o médico omite ou não omite, em que cenário o médico omite? Olha, o médico, médico, quando ele tem, ele respeita o Código de Ética, o Código de Ética diz que ele é obrigado a denunciar falta de condições de trabalho. Mas o cara tem um emprego, tem filhos para criar, então quando faltam medicamentos, né, ele denuncia, mas por baixo do pano, ele não se apresenta para isso. Talvez, e obviamente com medo de perder o emprego, porque é demitido imediatamente. E nós temos exemplo de colegas que foram transferidos, até concursado, e de colegas que foram demitidos por denunciar. Então, se o cara ele chegar lá e apontar uma irregularidade, no outro dia ele é mandado embora. Se ele é concursado, isso não acontece. Não acontece. Acontece de ser, inclusive, transferido. Aconteceu isso. Nós temos vários colegas que passaram por essa situação. Então, acaba se omitindo. Tá explicado, tá explicado. Adeildo Lucena, presidente do Sindmed, aqui conosco no A Notícia de Frente, Luciana. Obrigada, Daniel Santos, por todas as informações. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo contigo novamente, hein? Bom, Kleber Lima, só para a gente entender aqui, o Adeildo deixou muito claro, relembrou aqui a questão do TAC, que foi descumprido pelo prefeito da capital, Emanuel Pinheiro. E aí, como você mesmo já disse, que o prefeito José Roberto Estopa vai fazer um pente fino na folha de pagamento dos servidores da saúde. Eu te pergunto, o Prêmio Saúde, de alguma forma, através desse trabalho de auditoria, pelo menos deveria constar, então, desse trabalho que será realizado, para a gente entender que existe uma forma de fortalecer a fiscalização em relação a ter um controle exato, não um controle maior, um controle exato do que foi pago em relação ao prêmio? Com certeza o prêmio está na folha, vai ser auditado. O que precisa ser feito em relação ao Prêmio Saúde é criar um critério, né? Qual é o critério para se pagar? Vocês vão lembrar aqui que até o secretário Poças de Carvalho recebia ele, os adjuntos. Verdade. Lembra disso? Aí o Tribunal de Sim. Contas, eu tenho a decisão do Tribunal de Contas, notificou e mandou parar de... Inclusive falaram que ele que criou, você lembra disso? Aí, recebe. Exato. Aí ele não foi ele que criou, a lei Foi um negócio desse aí. A lei é de 2003, é do Roberto França ainda, né? E ela foi criada exatamente porque a prefeitura, eu vou dizer isso de novo aqui, porque isso é importante. Por que existe o Prêmio Saúde? Porque havia uma defasagem nos salários, especialmente dos médicos, que ameaçavam com greve. E o poder público reconheceu essa defasagem, que é uma defasagem que vem inclusive da tabela SUS. Boa parte do serviço de média e alta complexidade do sistema público de saúde, quem remunera é a União, é o governo federal. Só que ele usa uma tabela do Sistema Único de Saúde que é brincadeira os valores, que não paga, né? E é muito pequeno, muito irrisório. Então foi criado esse prêmio para fazer oferecendo um bônus, para fazer uma compensação dos salários. O que era para ser, primeiro, uma exceção e era para ser algo provisório.
Isso já tem 18 anos. Ó, 18 anos. Porque aí, gestões sucessivamente, gestão após gestão, vai se utilizando e se apoiando no Prêmio Saúde e ampliando esse prêmio para ir atendendo outras defasagens de enfermeiro, do pessoal da área meio, e aí vira até nisso depois de você também destinar valores do Prêmio Saúde para paniguados políticos, para pessoas da sua conveniência, que não tem nada a ver com a área finalística da saúde, que é o atendimento ao público, né? Essencialmente, médico, enfermeiro, auxiliar, anestesiologista, dentista, etc. Quem atende o cidadão quando ele vai lá. Isso deixou de existir. Então precisa, assim, o ideal para resolver isso é um plano de carreiras e salário que seja justo e que o poder público composte, porque tem esse outro detalhe. Com o Prêmio Saúde, ele não entra nas férias, ele não entra na aposentadoria, na licença e nem na previdência. Sim. Então, para o poder público é conveniente, é mais barato pagar o prêmio do que passar aquele valor para o salário, né? Isso que eu acho importante dizer. E acho que também o Prêmio Saúde não vai sobreviver a esse escândalo, a essa crise de agora. Acabar por aí. A tendência é que concordo com você, os Cleber. dias Também dele acredito estão contados. que vai para esse caminho mesmo. Bom, gente, são 6 horas e 36 minutos. Muitas mensagens chegaram aqui, mas esse momento de interatividade eu vou deixar para o próximo bloco, porque agora eu vou chamar um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho.